Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Hoje vamos dar assim início ao que a gente tinha conversado. Quem viu a live viu, né? Que a gente conversou de começar a fazer o estudo um pouco mais simplificado, explicando as coisas assim de uma maneira mais simples, de alguns livros espíritas, que também é uma maneira de estudar, que às vezes a gente deixa de lado, a gente só se preocupa em ver filmes. Hoje em dia é muito mais prático ver filmes, ver tudo, mas a gente acaba esquecendo dos livros em si. Então, eu acho por legal a gente dar início a uns livros, são obras, né? Na verdade, são 16 livros, mas vamos começar aos poucos, né? Espero que conseguimos ler bastante, mas previsto, vou falar agora, vamos ler três desses livros juntos. Mas mais para frente eu explico melhor como é que vai funcionar isso daí, tá? E são os livros, né? A obra de André Luiz, esse médico, né, que diz nos livros que ele faleceu nos anos 30, final anos 30, 1939, que é relatado que ele chega lá na colônia Nosso Lar. Então ele era médico, tá? Aqui quando estava, vamos só pular aqui, médico, enquanto estava aqui em nosso plano, e não tinha crença nenhuma, era aquela pessoa, sabe, voltada totalmente para a ciência, somente focado na ciência e mais nada. Não tinha crença nenhuma. Então vocês vão ver muitas vezes aí, conforme a gente está estudando, principalmente no primeiro livro, que para ele foi um grande baque tudo que aconteceu quando ele faleceu. É, então a gente vai dar estudo aí nessa obra dele, que são 16 livros, mas inicialmente vamos falar de 3 livros somente. Caso seja do agrado, esteja o pessoal esteja gostando, a gente vai avançar com outros livros também, tá? Acho que vai ser algo bacana, acho que vai ser uma caminhada muito legal da gente fazer juntos, que vai dar tudo certo, tá? Vocês já devem conhecer o médium que psicografou isso daí. Eu acho que quem não conhece, nunca ouviu falar o nome, ou é alienígena ou sei lá, estava escondido num buraco, né? Mas foi psicografado pelo nosso Chico Xavier, um dos grandes médios, talvez o maior médio que falam. Eu gosto de falar que ele foi, acima de um grande médio, uma grande pessoa, porque eu conheço muitos médios fantásticos, mas que às vezes no âmbito fora, né, da mediunidade, eles não sejam a grande pessoa, que nem o Chico Xavier, que voltou à vida ao ajudar o próximo. Talvez é o que a gente tenha que espelhar. Eu mesmo falo que eu não preciso melhorar muito nesse âmbito. Eu acho que a gente tem que ser sincero conosco mesmo. Então eu tenho muito que melhorar. Ajudo, procuro ajudar como posso, mas a gente vê a vida que Chico Xavier levou, o que ele fez, e, e a gente vê que a gente não é um grãozinho só. Tá? E é assim, aquele negócio, né? A gente fala, mas eu preciso trabalhar mais para não passar fome. O Chico Xavier passou a vida ajudando o próximo e nunca passou fome, eu acho. Então, mas assim, mais para frente eu quero fazer um vídeo mais aprofundado, falando sobre a vida dele, falando sobre ele, que eu acho que é super válido, super legal para a gente saber. Mas vamos voltar ao que falou, né? Um fato curioso, né? Que às vezes a gente não acredita tanto, põe aquele pezinho de dúvida, será que é real, será que não é? Então, assim, nos livros do André Luiz, para vocês terem noção, ele descreveu conhecimento sobre a glândula pineal, tá? Que naquela época a gente não sabia nada sobre glândula pineal. Você pensa, a época que foi escrito esses livros, há mais de 60 anos atrás, não se tinha ideia do que era, do que. Só sabia que existia lá. E ele deu descrições, a gente vai estudar isso num dos livros que a gente vai fazer esse estudo, fala sobre isso. Ele dá descrições exatas do que, para que serve glândula pineal,
E isso só foi comprovado aqui na Terra 60 anos depois. Os médicos aqui da Terra acharam um resultado igual ao que ele já descrevia 60 anos atrás. Então vocês imaginem, será que, né, não tem algo que, que realmente é real, sabe? Tanto que isso trouxe uma credibilidade tão grande para o Chico, porque eles viam que o Chico não poderia ter inventado aquilo por ele ser uma pessoa super humilde, uma pessoa que não tinha estudo para isso, então era algo a mais. E esses são conhecimentos que veio nesses livros, conhecimento tão vasto, conhecimento tão grande, tá? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes agora sobre André Luiz, porque a gente vai passar aí diversos vídeos falando sobre André Luiz, mas vamos falar algumas coisas que sempre aparecem. É, aquelas coisas que fala quem que foi o André Luiz na vida. Então, assim, conforme descrições, tudo que fala nos livros, chegaram a vários nomes aí que eles acham que pode ser. Né? Oswaldo Cruz, que é um baita de um médico, vocês já devem ter ouvido pelo menos o nome dele por aí. Foi um médico, faleceu nos anos 30. É muito difícil se falar se é ele ou não, né? É mais pelas características físicas que eles foram chegando e falar, Oswaldo Cruz. É, mas tem pessoas que falam que não pode ser, porque o André Luiz é descrito no livro que ele chegou na colônia em 1939. Oswaldo Cruz morreu no começo, em 1930. Então existe a possibilidade dele ter ficado vagando lá no umbral durante 9 anos. Existe, né? A gente às vezes estuda algumas coisas no espiritismo que a gente sabe que isso acontece. Anos e anos, centenas de anos, às vezes a pessoa fica presa lá. Mas é bem difícil de afirmar se é ou não é. Outro nome que sempre falam, Carlos Chagas, também mesma coisa, né? Carlos Chagas, que descobriu a famosa doença de Chagas, né? Por isso que ela tem esse nome. Também era um médico de muito renome, como é dito nos livros, e, e foi usado, falam que é ele também, mas também as datas não batem muito, apesar de ser bem descritivo. Aí vocês olham até a carinha dele, né? Eu coloquei uma foto, vocês veem que é bem parecido. Uma pessoa com um semblante mais rígido, mais duro, que nem descreve André Luiz. Mas assim, as datas não batem também. Um consenso geral que tem, que falam, mas também não tem certeza. Tá? A Federação Espírita até fala que é o mais provável que seja, mas é difícil falar, mas é o que a data mais bate, que é Faustino Esposel. Tá? É uma pessoa, também um médico de muito renome, morreu mais ou menos na data que descreve lá no livro, e foi um médico muito conhecido, pertencia tinha uma cadeira lá na, no conselho médico na época, era um médico muito importante na época, e é descrito que o que ele passou, o falecimento dele, é bem parecido com o que descreve André Luiz. Então, assim, o mais provável que falam é esse Faustino Esposel, mas é difícil de falar. Mas, assim, para mim não tem tanta importância, eu gosto de falar isso porque sempre quando a gente discute André Luiz, sempre as pessoas perguntam, mas quem era André Luiz na vida? Eu acho que isso não importa. André Luiz foi um nome que o Chico usou para descrever essa pessoa. Porque o que importa é o conhecimento que ele passou, que vocês vão ver assim, é algo tão grande, algo tão extenso que temos que louvar e temos que ver com carinho. Então, desculpa que eu pulei. Então vamos dar início estudando primeiramente essas três obras, por ordem, tá? Então o primeiro livro que saiu é o Nosso Lar, vocês já devem conhecer, que descreve o desencarne de André Luiz e a chegada dele à colônia Nosso Lar. Então descreve como é a vida na colônia, como é esse processo de desencarne,
como funciona tudo isso, como é a recepção, como é a cura lá. Então é um livro bem legal, um livro que acho que a gente tem bastante pano aí para discutir, para falar bastante coisa. Muito legal. O segundo livro, Os Mensageiros, seguindo a ordem, que vai mostrar mais ele indo a resgate de outros espíritos, saindo um pouco da colônia. Então a gente vai sair um pouquinho da colônia e mostrar como é as pessoas que vêm às vezes trazer uma cura aqui na Terra, uma mensagem, auxiliar algum espírito que esteja preso, enfim, vai abordar tudo isso aí. Um livro também muito legal, que tem bastante coisa para se discutir. Esse, provavelmente, próximo que eu falar, é o meu livro preferido do André Luiz, Missionários da Luz. A gente até falou lá na live, quem viu a live, tá? A gente falou um pouquinho dele, né, da história do Segismundo, tudo. É nesse livro que tem. É um livro que tem muito detalhe, muita coisa. É aí até que fala da glândula pineal, nesse livro que vem essas informações. Então vai falar muito de reencarnação, de como funciona o corpo humano, como a nossa mediunidade, pessoas que vão trazer a cura aqui na Terra também se aprofunda mais a isso. É um livro muito legal, fala de reencarnação de uma maneira tão profunda, então a intenção é pegar e falar mais detalhadamente disso. Então, inicialmente são esses 3 livros, tá, gente? Livros bem legais, eu acho que dá pra gente fazer bastante vídeo, discutir bastante isso daí. Tem outros livros dele, aí, esses são só alguns. Caso dê certo, caso for proveitoso, caso vocês gostem, a gente vai fazer mais aprofundado. Vamos pegar outros desses livros, talvez não todos, porque a intenção também é pegar outros livros, às vezes livros mais leves, com lições legais para a gente aprender. Mas vamos ver como é que vai, tá? Deixa eu até tirar aqui, porque ó, pra vocês verem inteirinho aí, bonitinho. Então, a intenção, gente, tá? É fazer um capítulo, tá? Um vídeo, explicando cada capítulo por vez. Vou ver como tá, pelo menos um capítulo por semana eu vou tentar estar postando, tá? Quando der, a gente posta 2 vídeos por semana. Vamos ver a extensão, o quanto que tem para pensar, porque eu acho legal a gente ver qual é a mensagem do capítulo e também ter o tempo para pensar, para maturar tudo aquilo. Então não adianta eu jogar um vídeo assim, um capítulo por dia, que eu acho que às vezes não é tão proveitoso, não entra tanta informação na cabeça. E tem coisa muito para a gente pensar aí, tá? Então eu quero agradecer e vamos junto nessa caminhada aí, tá? Eu acho que vai ser bem proveitoso para todos nós. Fiquem com Deus, irmãos.